Oi, meus irmãos, tudo bem? A graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Estamos iniciando mais uma aula da nossa escola bíblica, classe de jovens adultos e disciplina Vida Cristã. Professor Ricardo Lopes, quem vos fala, estamos trabalhando sobre a vontade de Deus. Esta é a lição de número 9, a segunda parte, onde estaremos tratando ainda em relação às orientações dadas pelo autor. Deus espera que usemos o bom senso. Vamos continuar esse tópico que trabalhamos desde a semana anterior. Então, vamos aqui agora observar 5 pontos que ele coloca dentro do uso que temos falado a respeito do bom senso. Em primeiro lugar, a nossa decisão deve ser tomada conforme as Escrituras. Então, o autor lhe recomenda: tome sua decisão à luz das Escrituras. Em segundo lugar, tome sua decisão de acordo com os seus dons. Em terceiro lugar, tome sua decisão de acordo com sua habilidade. Em quarto, tome sua decisão de acordo com suas circunstâncias. E em quinto lugar, tome sua decisão de acordo com uma estratégia global. Que vem a ser esses 5 pontos. Vamos aqui comentar, começando pelo primeiro. Tomar decisão à luz das Escrituras. Então, perceba que o autor entende que algumas vezes o bom senso ele é utilizado para tomar decisões segundo a vontade de Deus, mas não é algo desconectado das Escrituras. Não é algo que permita uma negação dos princípios, dos valores bíblicos. Muito pelo contrário. Eu vou exemplificar muito mais esse primeiro ponto, assim como o autor mesmo trabalha mais no seu livro, e a gente vai perceber que esse bom senso, ele às vezes flui até daquilo que as escrituras ensinam. Então, explicando de maneira direta, objetiva, seria dizer que quando confiamos em nosso próprio juízo, não queiramos desconsiderar a palavra de Deus. Ou seja, quando você confiar no seu próprio juízo, não significa que estamos invalidando aquilo que conhecemos da vontade preceptiva de Deus, dos seus ensinamentos. Nós podemos usar o bom senso sem negar as verdades das Escrituras. É isso que ele está tentando mostrar aqui, um equilíbrio, uma conformidade. Então vamos aos exemplos. Primeiro exemplo, o Concílio de Jerusalém. Em Atos 15, versos 16 ao 18, Tiago cita Amós 9, versos 11 a 12. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Então, o que estava acontecendo? Havia uma discussão sobre os cristãos que não vieram do judaísmo, se eles deveriam guardar ou não algumas tradições, algumas coisas relacionadas à antiga aliança, como, por exemplo, a circuncisão. Paulo, ele vai, juntamente com Barnabé, lá para Jerusalém, para conversar com os apóstolos e presbíteros da igreja, a liderança da igreja em Jerusalém, e ali passam a discutir o tema. Dado o momento, Tiago se levanta, cita esse texto de Amós, versos 11 e 12, que diz o quê? Diz que Deus ele tinha um projeto de preparar um povo para a glória do seu nome. E esse povo seria reunido de várias nações, de várias partes do mundo. E isso aconteceria num dado tempo. Então, pegando essa profecia, Tiago interpreta o projeto de Deus e entende que aqueles gentios nada mais eram do que o cumprimento dessa promessa de Deus. Daí ele usa o bom senso para tirar uma conclusão e dar um direcionamento ao que estava acontecendo ali. O versículo seguinte diz:
Portanto, ou seja, baseado nesse conhecimento desta promessa bíblica, julgo que aí entra o bom senso, é quase como que uma aplicação daquilo que ele interpretou no texto bíblico. Não devemos pôr dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. Se o próprio Deus disse que haveria um único povo, o próprio Deus construiu essa ideia de um novo povo que seria ali reunido por meio agora da boa nova, do evangelho de Jesus, baseado nessa posição teológica, ele aplica entendendo que os gentios não deveriam guardar algumas coisas relacionadas ali à antiga aliança. Então, perceba que o bom senso foi usado em harmonia com as Escrituras, não em detrimento dela. Segundo exemplo, você pode ler depois ou pausar o vídeo e ler agora. Em Atos 13, versículo 44 e 49, você verá Paulo e Barnabé, depois da rejeição dos judeus invejosos, é assim que está no texto bíblico, citando o texto de Isaías a respeito da promessa de salvação para os gentios. Então, esse texto vai dizer que primeiro eles deveriam pregar aos gentios, eles seriam rejeitados, ou melhor, primeiro pregar aos judeus, eles seriam rejeitados pelos judeus, e depois de rejeitado pelos judeus, eles estavam pregando ali na sinagoga judaica, eles deveriam ir aos gentios. Diz a Bíblia que os gentios se alegraram muito, e o resultado é que a palavra de Deus cresceu de forma extraordinária, ou seja, Deus confirmou que de fato era aquela a sua vontade. Mais uma vez, Paulo pega aí, semelhante a Tiago, um texto de Isaías, interpreta aquela circunstância e usa o bom senso para redirecionar a missão da evangelização, o qual eles estavam ali trabalhando. Então vamos aqui um terceiro exemplo. Paulo usa a expressão portanto em 1 Tessalonicenses 5,6 para revelar uma conclusão à luz da palavra de Deus. Vamos ler. No verso 5 ele diz: vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, ou seja, como resultado disso, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos, sejamos sóbrios. Paulo queria demonstrar com isso que os filhos da luz possuem um comportamento diferenciado em relação àqueles que são das trevas, aqueles que estão fora ali do reino de Deus, que não estão vivenciando o reino de Deus, que não foram transportados para o reino da sua maravilhosa luz, como ele diz em outro texto. Então nós somos diferentes, nós devemos ser sóbrios, não devemos ser como os demais. O bom senso sendo utilizado é praticamente aqui mais uma aplicação daquilo que o texto bíblico coloca como um princípio. Resumindo, esse parágrafo aqui do autor diz: o raciocínio humano é algo bom e é um presente de Deus. Devemos usá-lo segundo os parâmetros do plano de orientação de Deus. Porém, não devemos jamais recorrer à lógica humana, caso isso signifique violar a Bíblia. Em vez disso, devemos usar o bom senso em conformidade com as Escrituras. Então, o raciocínio humano pode ser utilizado, mas seguindo a corrente da influência e dos princípios bíblicos, nunca jamais retrocedendo, cancelando ou indo contra algo que a Bíblia estabelece. Muito pelo contrário, nosso raciocínio ele é aguçado e somos educados a raciocinar conforme Deus assim deseja, quanto mais nós aprendemos e recebemos instrução da sua palavra. Então, uma coisa não nega a outra. Tome sua decisão de acordo com os seus dons. O que ele quer dizer com isso?
Precisamos definir nossos dons e servir em uma área na qual esses dons possam ser usados. Aqui ele vai trazer uma palavra mais pensando no contexto da igreja, talvez, da missão da igreja. Então, nós devemos tomar nossas decisões considerando qual é o nosso chamado, quais são os nossos dons. Atos 6:2 diz: Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Isso aconteceu quando as viúvas estavam tendo falta de alimento e não estavam sendo atendidas em suas necessidades. O recurso da ajuda do alimento, apesar de haver, só que não estava sendo enviado, ninguém estava levando até a casa daquelas viúvas. E esse problema chegou até os apóstolos e eles disseram: olha, alguém precisa fazer isso. Mas não é justo que nós, que temos sido chamados para pregar a palavra e para a oração, negligenciarmos esse nosso chamado para cumprir algo que também é necessário, não desmerecendo de alguma forma. Era uma função que precisava ser realizada. E homens de Deus, servos de Deus, cheios do Espírito Santo, de bom testemunho, foram escolhidos ali para cumprir esta tarefa. Porém, os apóstolos entenderam que eles não poderiam fazer tudo, que eles deveriam focar naquilo que era essencial para a igreja e naquilo que estava de acordo com os seus dons. Então, eles escolheram outras pessoas para cumprir aquela missão, aquele serviço, e de tal modo que a palavra e as orações não fossem colocadas de lado. Então, eles usaram bom senso, foi uma decisão da liderança para suprir uma necessidade da igreja, ao mesmo tempo não deixando uma brecha em outro lugar. Em seguida, nós temos mais uma conclusão aqui. Seria falsa humildade usar os dons dos apóstolos para gastar seu tempo distribuindo alimento para as viúvas. Não era a melhor maneira de usar os seus dons. Então, não tinham tantas pessoas ali aptas para ensinar, dado que os apóstolos passaram ali anos com Jesus, aprendendo diretamente com ele. Eles tinham informações valiosas, o qual outras pessoas não conseguiriam cumprir aquele papel. Então, há pessoas na igreja que elas podem exercer várias funções, elas possuem muitos dons, mas quem sabe, dentre as muitas funções que ela pode exercer, tem algumas que ela vai fazer melhor do que a maioria. Então, dentro dessa lógica, é mais coerente que ela venha suprir esta lacuna, já que se ela não exercer aquela função, outros não farão de igual modo. Então, os apóstolos poderiam servir às mesas, por mais que não fosse necessariamente o dom de alguns deles, mas poderiam. Agora, quem iria pregar a palavra? Quem iria testemunhar sobre os ensinamentos, sobre a vida, sobre o ministério de Jesus e tudo aquilo que ele ensinou? Poderiam fazer? Sim, mas não com a mesma propriedade. Então, cada um deve discernir qual o seu dom e, assim, focar para que haja um crescimento maior no corpo de Cristo. Romanos 12:3 diz: Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Esse é o versículo introdutório. Se você ler os posteriores, você vai perceber que ele fala sobre os dons, sobre o corpo de Cristo. Então, cada um precisa ter uma consciência equilibrada sobre quem é no corpo de Cristo, qual é o meu papel no corpo de Cristo, qual é a vontade de Deus para a minha vida, como eu devo servir os meus irmãos, como eu devo servir os outros. Isso vai ser direcionado conforme os dons. Então, a nossa decisão deve ser baseada em nossos dons. Cada um de nós precisa considerar
como Deus nos dotou e como deveríamos usar esses dons. Existem casos em que pessoas acham muito bonito alguém que ensina, ou alguém que louva, alguém que exerce algo na igreja, e a pessoa ela deseja fazer o mesmo, mas ela não possui o dom. Isso é muito ruim, porque certamente ela não fará bem. O corpo não será edificado como poderia se se aquele que estivesse fazendo aquilo fosse de fato alguém que possui o dom. É bem verdade que os dons precisam ser desenvolvidos conforme o exercício, ele vai sendo desenvolvido, conforme nós nos dedicamos também, a graça do Senhor vai sendo cada vez mais também derramada ao longo do tempo em nossa vida. Mas precisamos considerar muito bem qual dom o Senhor nos deu. O Espírito ele dá, ele distribui conforme a sua vontade para cada um. E nós precisamos estar onde Deus quer que nós estejamos. Terceiro lugar, tome sua decisão de acordo com sua habilidade. Aqui eu entendi essa habilidade de uma forma mais ampla, porque no ponto anterior você observa que ele falou sobre dons. Então, qual é a diferença? Dom, habilidade, talvez essa habilidade seja algo mais amplo, algo que talvez muitos de nós não considerem necessariamente como um dom. E aí eu não vou entrar na discussão agora sobre esse conceito do que seria dom, até porque o autor não deixa muito claro. Mas o que fica claro para mim, quando eu li o texto, é que ele fala de uma forma um pouco mais ampla, que essa decisão deve ser de acordo com as suas habilidades, e isso vai encaixar diretamente com algumas funções. Imagine que você é uma pessoa muito organizada, então você pode ser convidado para ajudar na secretaria da igreja, ou até mesmo um outro trabalho, pensando fora do ambiente eclesiástico, você precisa tomar uma decisão, uma proposta de emprego, e o perfil ali do profissional tem tudo a ver com você. As habilidades que são requeridas, você possui, você é comunicativo. De repente é para trabalhar com vendas, você é uma pessoa que argumenta bem, você tem uma boa, você consegue se comunicar, se relacionar com as pessoas, tudo mais. Então, tudo bem, se está adequado à sua habilidade, você pode se candidatar. Mas se não está de acordo com as suas habilidades, então você não deve tomar essa decisão. Isso faz parte do bom senso para você ser dirigido conforme a vontade de Deus. Os cristãos devem saber quem são, quais seus pontos fortes e fracos e devem aceitar suas limitações. Então, se você não tem determinada habilidade, não adianta você insistir, você pode observar uma outra habilidade que você tenha e de repente desenvolver dentro dessa habilidade. Aqui estamos considerando muito mais do ponto de vista natural. É bem verdade que algumas coisas há a possibilidade do treinamento, do aperfeiçoamento, mas em linhas gerais ele está considerando aqui numa perspectiva talvez de um talento natural, uma habilidade que você nota, que você tem um potencial ali para desenvolver. Então, é bem nesse sentido. Atos 11, 29 narra que os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Então, cada um deu conforme aquilo que possuía. Nós não podemos dar o que nós não temos. Nós não podemos oferecer ao outro aquilo que nós não possuímos. Então, não há como você cooperar com o outro se você não possui determinada habilidade ou determinado potencial a desenvolver. Alguns se desgastam em diversas atividades pelo fato de não serem maduros. Então, aqui é uma pergunta, né, na verdade. Será que algumas pessoas que se envolvem em várias coisas na igreja é porque elas não têm consciência de qual é, de fato, a sua habilidade que mais se destaca, qual é o seu dom que se destaca, e por isso tudo que convidam ela faz? Ou, por outro lado, pode ser aquela pessoa que não consegue dizer não.
Então, se ela recebe 10 convites, ela está no ministério de louvor, está na escola bíblica, está evangelizando, mas também quer estar visitando, também quer dirigir o culto e também quer ajudar nas instalações da igreja, quer fazer tudo. No primeiro momento, alguém pode dizer, nossa, ótimo, que pessoa engajada, que pessoa comprometida. Mas será que essa pessoa vai fazer com a mesma eficiência todas essas coisas? Será que algumas dessas funções não deveriam ser ocupadas por outros? Ou será que o tempo empregado em algo que não é o meu dom ou que eu não possuo habilidade nem potencial para desenvolver? Será que, na verdade, eu não deveria gastar tempo aperfeiçoando o dom que eu já tenho ou aquele talento no sentido natural que eu já possuo? Será que eu não estou empregando minhas forças de maneira equivocada e assim deixando de edificar com maior eficiência o corpo de Cristo? Então, o autor ele faz essa pergunta dando a entender que quem faz isso tem um certo grau de imaturidade. Então, não há um discernimento claro sobre as suas próprias habilidades. E, abrindo parênteses aqui, pode ser que alguém acha que está ajudando muito porque está envolvido em tudo e quando nem sempre isso é verdade. Um cristão maduro não se apressa em ocupar uma posição simplesmente porque existe a necessidade. É muito triste quando uma pessoa ela se vê quase que induzida ou obrigada a assumir determinada função porque ninguém, às vezes não é nem porque não existe ninguém com habilidade ou com dom para determinada função, mas porque quem tem o dom, quem tem a habilidade não está disponível, não está disposto a assumir tal responsabilidade. É um momento aqui também, meus irmãos, para a gente pensar dentro desse ambiente eclesiástico que nós precisamos ocupar as funções que são compatíveis com os nossos dons e habilidades. E o ideal é que cada cristão faça isso de maneira que não haja lacunas, para que ninguém seja induzido a ocupar determinada função simplesmente por necessidade, porque algo precisa ser feito e ninguém se dispõe a fazer. Oremos para que isso não aconteça. Tome sua decisão de acordo com suas circunstâncias. Então, ele vai colocar que algumas circunstâncias exigem um juízo com bom senso. Os cristãos devem saber quem são, quais seus pontos fortes e fracos e devem aceitar suas limitações. Então, sempre que você precisa tomar uma decisão, avaliando algumas circunstâncias específicas, situações específicas, leve em consideração quem você é, seus pontos fortes e fracos, antes de decidir o que fazer. Seja sincero. Atos 9, 23 a 25, conta sobre o plano dos judeus para matar Paulo. Naquela ocasião, seus amigos usaram o bom senso à luz das circunstâncias. Ou seja, eles descobriram um plano para matar Paulo e eles não lançaram sorte, retomando aqui algumas coisas que a gente viu no Antigo Testamento. Eles não foram consultar profetas, eles não fizeram nenhuma daquelas coisas que se fazia no Antigo Testamento, não tinha ali Urim e Tumim para consultar, nada disso. Eles usaram bom senso. Se Paulo é um homem a quem Deus converteu, salvou, e Deus está usando para ele falar, para que ele fale do Evangelho, mas esses homens querem matar. O que nós vamos fazer? Não podemos permitir, vamos ajudá-lo a escapar dessa armadilha, dessa cilada, e ajudaram Paulo ali a fugir pela muralha. Então, usaram o bom senso, avaliando a circunstância, entendendo o plano de Deus na vida de Paulo. Paulo decidiu circuncidar Timóteo, aqui um outro exemplo, preocupado com a possibilidade de rejeição dos judeus. Então, Timóteo era filho de um pai gentil, mãe judia, e Paulo viu naquele jovem que foi educado nas Escrituras desde a sua infância e queria que ele fosse seu companheiro de viagem
na missão ali para evangelizar, mas ele também pregaria o evangelho para muitos judeus e não seria bom que Timóteo não fosse circuncidado. Então, usando esse bom senso para que Timóteo não fosse rejeitado, mas que pudesse também cooperar diretamente, pregando para os judeus, ele decidiu circuncidar Timóteo. Paulo disse aos coríntios que desejava visitá-los, porém avisou que ficaria certo tempo em Éfeso, pois reconhecia como uma oportunidade grande e promissora concedida por Deus. Então está aí as referências, primeiro aos Coríntios 16, versos de 5 a 9. Depois você pode conferir essas referências e ler uns versículos antes para entender melhor o contexto. Então, Paulo queria visitar os coríntios, mas ele passou um certo tempo em Éfeso e viu o quanto Deus fez coisas maravilhosas. E isso foi um sinal para ele de que Deus estava realmente trabalhando e Deus queria fazer mais coisas ainda naquela cidade. Ele viu como uma grande oportunidade, já que Deus estava agindo, ele poderia ficar um pouco mais de tempo ali antes de ir seguir o seu itinerário, o seu planejamento de visitar os irmãos lá em Corinto. Então, Paulo ele faz uma adaptação no seu roteiro, no seu itinerário, usando o bom senso, compreendendo que naquela circunstância surgiu uma oportunidade, uma porta grande e promissora de Deus, onde pessoas ali foram convertidas naquela cidade. Era uma cidade com uma localidade estratégica e Paulo usou o bom senso para permanecer um pouco mais de tempo antes de seguir na rota que ele já tinha pré-estabelecido. E em quinto lugar, tome sua decisão de acordo com uma estratégia global. Eu poderia resumir da seguinte maneira: se você entende o chamado de Deus na sua vida, se é para pastorear, se é para liderar em alguma área da igreja, se é no ministério de louvor, se é envolvido com socorro aos necessitados, se é no ensinamento. Então, dependendo do seu dom, você tem uma compreensão, em alguma medida, é claro, da proposta de Deus para a tua vida, do projeto de Deus para a tua vida, observando seus dons, o modo como Deus tem aberto oportunidades. Então, a partir disso, a gente acaba tendo uma noção dessa estratégia de longo prazo, dessa caminhada. E daí a gente entende para onde Deus está nos conduzindo. A partir daí a gente consegue tomar algumas decisões mais localizadas também. Os cristãos devem ter uma estratégia global de orientação, ou seja, um plano global, baseado, é claro, em tudo aquilo que Deus já tem demonstrado e direcionado. Segundo aos Coríntios 1:23 diz: invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Então Paulo queria voltar e ele tinha toda uma rota ali traçada das cidades que ele iria visitar, porém ele definiu um critério para visitar essas cidades, conforme a inclinação do seu coração. De modo que resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Então, baseado nesse critério que ele estabeleceu, considerando toda a experiência que ele teve, ele não queria viver de novo essa experiência de fazer uma visita em que ele tivesse que ser demasiadamente duro. Então, conforme essa proposta do seu coração, ele baseou ali o seu itinerário e resolveu não ir naquele momento visitar a cidade ali de Corinto e falar ali com aqueles irmãos. Saiba o que Deus quer que você faça de sua vida, então você terá um contexto para tomar decisões de longo prazo. Há pessoas que estão há certo tempo no Evangelho e até hoje não entenderam qual é o seu dom, qual é a sua habilidade, não tem um direcionamento, não sabem como dirigir as suas decisões porque não têm nenhuma noção de qual é o chamado de Deus na sua vida. Pense sobre isso,
porque isso vai ajudar você a definir melhor os seus próximos passos. Quem sabe ser mais eficiente em suas contribuições dentro da Igreja do Senhor. Não confiamos na nossa capacidade de raciocínio para traçar nosso curso de ação. Como cristãos, confiamos na orientação de Deus, mas à medida que Ele nos conduz, tomamos decisões conforme a sua vontade revelada, tendo como base o bom senso. Então, essa é a conclusão. Nós estamos desprezando o raciocínio, mas ele não é a nossa primeira opção. Deus, ele vai nos conduzindo, vai nos ensinando na sua palavra, vai moldando nosso coração. Nós vamos compreendendo a providência de Deus, que domina sobre as circunstâncias, vamos ouvindo os conselhos sábios. Em alguns momentos nós também precisamos usar o bom senso, não precisa uma orientação direta da parte de Deus. Tudo isso que é construído, todos os passos anteriores nos preparam para usar também o bom senso. Na próxima semana, falaremos sobre a intervenção divina. Eu quero, desde já, agradecer a Deus pela sua vida, pela sua perseverança neste curso. Desejo que você continue e vamos seguir. Estamos já próximo de concluir. Não desista, falta pouco. E, quando possível, vamos marcar também um momento de conversa para tirar as nossas dúvidas. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Amém.